Bom dia, mais uma aula de língua portuguesa, nono ano, tudo bem com vocês? E eu vou voltar ali no algum capítulo que eu não corrigi as atividades, eu apenas fiz eu fiz as explicações do conteúdo, só um pouquinho. Eu fiz a explicação do conteúdo e não corrigi, correto? Então vamos voltar lá para a página 13. Só um pouquinho. Página 13. Ok, só um pouquinho. Só lembrando ali vocês que tem um simulado no portal. Sem problema, Sara. Tudo bem, tranquilo. Ok. Ok. No portal temos simulado para vocês fazerem. Não deixam de fazer, tá? Porque isso ajuda bastante, principalmente vocês que já estão no nono ano, né? Não deixem de fazer o simulado do SAS. Eu só não me lembro agora o último dia, mas se você entrar lá hoje, né, já está disponibilizado, não sei te falar até qual é o último dia. Ok, só um pouquinho. Amanhã é o último dia, Júlia? Isso. Amanhã é sexta-feira, deve ser, porque na outra semana já começam a. Já estamos no finalzinho de novembro, né? Deixa eu ver aqui. Uhum. Amanhã é sexta-feira, o último dia, então não deixem para fazer o simulado no último dia, correto? Ok, gente, página 13. Deixa eu ler novamente aqui o bate-papo. Ok. Ótimo. Página 13, então vamos corrigir essas questões de formação, processo de formação de palavras. Vocês têm ali, para quem chegou depois, página 13. Vamos ler o texto ali para nós corrigirmos as questões. Pai, a sua cotação teve uma forte baixa esta semana. A sua cotação de performance de pai ficou bastante prejudicada. Viu? Ontem mesmo a sua popularidade desceu pelo ralo. Calvin, você ficou sem sobremesa ontem porque inundou a casa. Eu sugeriria uma mudança de ramo, pai. Olha só, ele está questionando o pai dele ali, né? Falando, utilizando uma linguagem dos economistas ali, e tudo que ele estava fazendo, certamente porque o pai brigou com ele no dia anterior e ele ficou sem sobremesa porque inundou a casa dele. Né? Calvin faz referência a seu pai utilizando uma linguagem peculiar. A que área de atuação profissional? Dos economistas ali. A sua cotação de performance, a sua popularidade desceu, uma mudança de ramo, certo? Então, ali a linguagem dos economistas. Na número 2, observe os vocábulos popularidade e cotação. Nesse contexto, essas palavras são utilizadas para indicar o quê? As palavras cotação e popularidade são usadas para indicar que a reputação, a avaliação do pai decaiu, está em baixa, correto? Cotação e a popularidade decaiu, estão em baixa. Em qual processo e qual é o processo de formação dessas palavras? Então, se vocês observarem aqui, popular, idade, cotação, cotar, né? São
Então, ali todas elas são formadas por derivação sufixal. Foram acrescentados sufixos a essas palavras, correto? Então, ambas as palavras são formadas pelo processo de derivação sufixal. 3. Determine o processo de formação dos seguintes vocábulos que também ocorrem na tirinha. Performance não é uma palavra brasileira, então vem do estrangeirismo, correto? Sobremesa, né? O substantivo aqui, mesa, sobre é um prefixo, veio antes ali do radical. Então, temos uma derivação prefixal, correto? Nós temos aqui estrangeirismo e derivação prefixal. Oh, meu bem, mas você precisa assistir a aula. Ok? Prestar atenção ali. Tudo bem, sem problemas. Eu vou enviar, sim. Vamos agora aqui para a página seguinte, página 14. Sim, sim. Em qual alternativa a palavra destacada resulta de derivação imprópria? Ela tem a classe gramatical dela e ela foi usada com outra classe gramatical. Às 7 horas da manhã começou o trabalho principal, a votação. Está no seu sentido original aqui? Sim. Pereirinha estava mesmo com a razão. Sigilo, voto secreto, bobagens, bobagens. Sim, está no sentido correto também. Sem radical, reforma da lei eleitoral, as eleições continuariam sendo uma farsa. Reforma, né? A reforma da lei está correto aqui. Não chegaram a trocar um isto de prosa e se entenderam. Um isto, né? Não conversaram nada. Então, aqui, isto é um pronome que está como uma palavra substantivada aqui. Então, aqui nós temos uma derivação imprópria da palavra. Está funcionando como um substantivo, mas a classe gramatical é um pronome. Doutor Osmírio andaria desorientado, senão bufando de raiva. Desorientado também está no sentido original da palavra. 5. Ao se analisar, não imaginava que o combate pudesse se realizar em tão curto prazo, embora o ribombo dos canhões já se fizesse ouvir ao longe. Quanto ao processo de formação das palavras em destaque, é correto afirmar que sejam, respectivamente, casos de ao se alistar. Aqui eu tenho prefixo e sufixo. Nenhum dos dois podem ser retirados, porque a palavra é formada com os dois, então nós temos uma derivação parasintética, correto? Aqui, combate vem do verbo combater. Então, ao tirar apenas a letrinha R, né, ali, então, nós temos o substantivo combate. Então, nós temos uma derivação regressiva, ok? Derivação regressiva. Realizar. Aqui nós temos um processo por sufixação, derivação por sufixação. Realizar. Embora, em boa hora, né? Temos ali uma palavra formada por 3 palavras, mas a hora de juntar todas elas houve perda de letras. Então, uma derivação por aglutinação. O ribombo dos canhões, ou seja, o barulho que os canhões fazem. Então, aqui nós temos uma onomatopeia, correto? Então, a que está correta aqui é a letra B, para síntese, derivação regressiva, realizar sufixação, embora aglutinação, ribombo, onomatopeia. Isso, letra B, correto? Agora aqui no exercício 6, as palavras claramente, bonzinho e homenzarrão são formadas por derivação por sufixação, sufixal. Mente, inho e rão, né? Homenzarrão.
Então, é a derivação sufixal, correto? 7. Se a partir da palavra tarde formamos tardar e entardecer, essas duas últimas são, quanto sua formação, derivadas por sufixação, aqui tem o ar, né, sufixação, e entardecer, aqui tem o parasintética, porque não pode ser retirado nem o prefixo nem o sufixo, correto? A palavra é formada desse jeito. Então, a resposta correta, derivadas por sufixação e por parasintetismo, ok? Sufixo e parasintética. 8. Em qual dos exemplos a seguir está presente um caso de derivação parasintética? Parasintética, quando a palavra é formada por prefixo e sufixo e não pode ser retirado nenhum dos dois. Vitorioso, apenas sufixo. Ataque, aqui nós temos do verbo atacar, uma derivação regressiva. Não vou mais me entristecer, olha aqui, entristecer, formada por prefixo e sufixo ao mesmo tempo, então não pode ser retirado nenhum dos dois, parasintética, parasíntese. E assustado, aqui do verbo assustar, então é apenas sufixo, correto? Agora vamos aqui, a página seguinte, 15. Assinale a alternativa que contém apenas vocábulos formados por justaposição, quando se junta a um outro radical e não sofre perda de letras ali. Então, desagradável aqui não é, temos prefixo, complemente, sufixo, vaga, lume, pé de cabra. As duas são formadas por justaposição, porque são dois radicais ali que se juntam, né, a um só, não perdendo letras. Então, esse aqui que é formado por justaposição. Correto? Exercício número 2. Na frase, ela tem um que misterioso. Aqui, o processo de formação da palavra destacada chama-se o quê? Uma derivação imprópria. Por quê, gente? Que, ele pode ser um pronome relativo, certo? E ele pode ser uma conjunção, mas aqui no caso, quando vem acompanhado de artigo, está substantivando essa palavra ali. Então, aqui nós temos uma derivação imprópria através desse artigo que acompanha o que ali, certo? Derivação imprópria. Aqui nós temos em girassol da vida e o passatempo do tempo que passa não brincam nos lagos da lua, respectivamente. Gira mais sol. Duas palavras aqui que, ao se juntar, formaram outras, ou formou outra palavra e não houve perda de letras. Então, nós temos justaposição. Passatempo também, temos dois radicais diferentes que, ao se juntar, formou outra palavra, justaposição também. Então, os dois aqui são por justaposição, a letra C. Dois elementos formados por justaposição, apenas foram juntados um ao outro para formar outra palavra, ok? No exercício número 4, as palavras corredor, né, corredor, aqui tenho um sufixo dor e saca-rolhas. Esse radical se juntou a esse outro aqui, não houve perda de letras, apenas juntou um ao outro, processo, né, composição por justaposição. Então, nós temos aqui o primeiro formado por sufixo, derivação sufixal, e o outro composição por justaposição. Correto? Agora, aqui, na exercício 5, relacione as duas colunas de acordo com o significado do sufixo de cada palavra e em seguida assinale a alternativa correta. Temos 1 para jogador, 2 para preguiçoso e 3 para ratoeira. Então, ali, 1, jogador. Jogador é quem? É um agente, não é? É a pessoa que age, vai correr atrás da bola. Jogador. Preguiçoso é uma tendência, não é, gente? É uma tendência. E ratoeira é o lugar, certo?
ratoeira ela vai ficar em algum lugar ali para pegar os ratos. Ok? Então vai ficar 3, 2, 1. Ok? Agora aqui no 6, em continuará desativado o canal Povo Rainha. A palavra em destaque é formada com o acréscimo de um prefixo de mesmo significado dos utilizados em, olha aqui, desativado, não está em uso, certo? É a mesma coisa que o inapto e inábil. Inapto, a pessoa não está apta para fazer alguma coisa. Inábil, ele não é hábil para fazer alguma coisa. E desativado, não é? É tudo no sentido negativo ali, tanto esse des quanto in, desses dois nomes que nós temos aqui, eles foram usados no sentido negativo ali. Desativado porque não está utilizando, correto? Então, é a letra B, inapto e inábil, correto? Agora sim, nós vamos... Aqui, gente, então nós vimos o processo de formação de palavras, esse conteúdo, né, eu passei ali nos trabalhos avaliativos que vocês vão fazer na próxima semana. Aí eu vou para a próxima página agora. Só um pouquinho. Figuras de palavras, conteúdo bem fácil. Está na página 32. Que no dia também que eu expliquei, não deu tempo de corrigir todas as atividades, ok? Isso. Então, ali só lembrando que as figuras de linguagem que nós vimos foram a comparação, compara uma coisa a outra, metáfora, né, quando é um tipo de comparação, mas implícita ali, eu digo que afirmo que uma coisa é outra, catacrese, né, quando nós não temos um nome específico para falar sobre alguma coisa, né, o pé da mesa, sinestesia, quando se usa os 5 sentidos, a metonímia é quando nós utilizamos sempre uma coisa por outra, né, uso de um termo no lugar de outro. Gosto de ler Cecília Meirelles, o autor pela obra. Tomei um copo d'água, não o copo, mas o conteúdo que estava dentro. Então, isso é a metonímia. E temos também a antonomásia, quando você nomeia alguma coisa através da sua característica. Podemos até dizer um apelido, alguma coisa do tipo, certo? Igual ali nós temos a cidade maravilhosa, que é o Rio de Janeiro, cidade da Garoa, São Paulo, né? E a nossa cidade, cidade morena, né? Campo Grande. E foram essas figuras de linguagem que nós estudamos aqui nesse capítulo. Então, vamos ver aqui o exercício 1. A seguir está reproduzido um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, romance de Machado de Assis, em que a personagem principal, Brás Cubas, depois de seu falecimento, narra a própria história. Naquele dia, a árvore dos cubas brotou uma graciosa flor. Nasci, recebeu-me nos braços a Pascoela, insigne parteira. Cresci, um poeta dizia que o menino é pai do homem. Se isso é verdade, vejamos alguns lineamentos do menino. Desde os 5 anos merecera eu a alcunha de menino diabo, e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos no meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Olha só como ele se julga, né? Cada característica bacana. O que o narrador personagem quer dizer com a árvore dos cubas? Brotou uma graciosa flor? Que figura de linguagem forma essa declaração? A árvore dos cubas brotou uma graciosa flor. Essa declaração significa que na família, né, Cubas, nasceu uma nova criança, certo? Então, trata-se de uma metáfora ali. Se nasceu uma nova criança, né, na árvore, na família Cubas, nasceu uma nova criança. Então, quando ele diz aqui na árvore dos cubas, brotou uma graciosa flor, ali estamos utilizando de metáfora, correto? O menino é pai do homem. Olha só, como assim o menino é pai do homem? É um verso do poeta inglês William Wordsworth. O que Brás Cubas dá a entender com essa afirmação e qual figura de linguagem está presente nela?
né? A frase indica que a criança é a mentora, né? É o pai. E do adulto, que ela será um dia. Então, o menino é pai do homem, que um dia ele também será um homem, terá uma criança, né? Então, ali, por isso, essa frase indica que a criança é a mentora, né? O pai do adulto, que ela será um dia. Também aqui foi utilizado uma metáfora, né? O menino é pai, certo? Estou dizendo que um menino é um pai. Então, aqui foi utilizado de metáfora também. Agora, ali na letra C, que figura de linguagem está indicada no fato de o garoto Brás ser chamado de menino diabo? Então, ali nós temos uma antonomásia, uma característica, um apelido que foi dado a ele quando criança, certo? Então, ali, ao se dizer menino diabo, utilizamos ali de antonomásia, correto? Agora, aqui no exercício número 2, a passagem a seguir de Harry Potter e a Pedra Filosofal apresenta Harry na festa de fim de ano dos Hogwarts, em sua escola de magia. Quem fala é o diretor Alvo Dumbledore, referindo-se a uma premiação. Agora, pelo que entendi, a taça das casas deve ser entregue e a contagem dos pontos é a última. Em quarto lugar, Grifinória, com 312 pontos. Em terceiro, Lufa-Lufa, com 352 pontos. Corneval, com 426. E Sonserina, com 472 pontos. E uma tempestade de pés e mãos batendo irrompeu da mesa de Sonserina. Sim, senhores, Sonserina está de parabéns. No entanto, temos de levar em conta os recentes acontecimentos. A sala mergulhou em profundo silêncio. Tenho alguns pontos de última hora para conferir. Vejamos? Sim. Vamos lá. Há duas metáforas nesse trecho. Metáforas, então, ali que aparece nesse trecho e uma tempestade de pés e mãos. Está dizendo que uma tempestade são pés e mãos, correto? A sala mergulhou em profundo silêncio. Está dizendo que a sala, né, ali é o profundo silêncio. Ficou em profundo silêncio, certo? Agora, ali na letra B, também ocorre uma metonímia. Metonímia, transcreva, né? A metonímia está na palavra sala. A sala mergulhou, não é a sala que mergulhou, mas sim, no caso, eram as pessoas que estavam presentes. Então, ali está substituindo, ao se utilizar esse substantivo sala, referindo-se a todas as outras pessoas que estavam presentes. Então, foi usado o lugar, né? Trocou-se ali o lugar pelo conteúdo, correto? Agora, aqui no exercício 3, leia a passagem. Gente, eu não vou ler o texto aqui, mas vamos direto ali. O que fala ali, né? Cartas de meu avô. O que o lírico procura expressar nesse poema? A ternura e o amor que observa na leitura das cartas do seu avô para a sua avó. Então, é isso que ele está mostrando ali dentro do texto. A ternura, ele tenta, né, ele procura ali expressar a ternura e o amor que observa na leitura das cartas do seu avô para a sua avó. Da primeira estrofe, transcreva uma sinestesia, uma frase em que use um dos 5 sentidos. A tarde cai por demais, erma, úmida e silente, certo? Ali, úmida, você está utilizando ali o tato, certo? Na terceira estrofe ocorre uma metáfora. Qual é ela e o que significa? A metáfora está em é que os conheci velhinhos quando o fogo era já frio. E indica a paixão, as manifestações do sentimento amoroso do avô com a avó ali, certo? Quando o fogo era já frio. Ali temos uma metáfora. Vamos para a próxima, letra D. No poema há também uma metonímia. Indique. A mão pálida tremia, contando o seu grande bem.
Ali está usando a parte do corpo pelo todo, né? Então, ali quando fala a mão pálida tremia contando. Então, não é a mão era um gesto, a forma como ele estava se sentindo, mas quem contava era a pessoa. Então, aqui nós temos uma metonímia. A mão pálida tremia, nós ali trocamos a parte, que é a mão, pelo todo, a pessoa que conta. Correto? Agora vamos para a próxima página, 34. O termo ou expressão destacado que está empregado em seu sentido próprio denotativo ocorre em sentido próprio, denotativo, denotação e conotação. Já no início, ali antes das figuras de linguagem, nós vimos isso. Denotativo, sentido próprio, conotativo, sentido figurado. É de laço e de nó, de gibeiro, giló, dessa vida cumprida a sol. Cumprida a sol, tudo bem, está no sentido próprio. Protegendo os inocentes é que Deus, sábio demais, põe cenários diferentes nas impressões digitais. Ali também nós temos cenários, no sentido próprio da palavra. Agora ali, o dicionário padrão da língua e os dicionários unilingües são os tipos mais comuns de dicionários. Em nossos dias, eles se tornaram objeto de consumo obrigatório para as nações civilizadas e desenvolvidas. Desculpa, gente, eu estou achando, aqui está pedindo destacado o que está usado no sentido próprio, né? Não no, eu estou destacando ali o sentido, não no sentido conotativo, correto? É sentido denotativo, perdão, gente. Então, ali, aqui está no sentido denotativo, ali é a letra C, as demais não. Dessa vida cumprida, a sol aqui está no sentido conotativo. E aqui, essa letra B, né? Sabe Deus protegendo os inocentes, põe cenários diferentes nas impressões digitais. Não, aqui é sentido conotativo também. Eu li denotativo e estava pensando no conotativo, certo? Então, aqui mais está pedindo qual delas foi usado no sentido denotativo. Então, é a letra C que está no sentido denotativo. Ok. Agora, aqui nós temos... não, aqui ainda temos a letra D, né? Às vezes eu tenho a impressão de que a bateria dele não acaba, o menino não tem bateria, né? A energia dele, então sentido conotativo também. A letra E, o humorismo é a arte de fazer cócegas no raciocínio. Fazer cócegas no raciocínio, sentido conotativo também, tá, gente? Analise as palavras ou expressões destacadas no texto das 4 alternativas que você não marcou. Que figura de linguagem está sendo empregadas nela? Nas letras A, B, D e E, né, houve ali metáforas. Quando se diz é a arte de humorismo, é a arte de fazer cócegas. Então, ali todas elas foram utilizadas no sentido metafórico, utilizando ali de metáforas. Correto? Agora, aqui na número 5, leia a seguir um fragmento de uma notícia veiculada pelo portal EBC. O número de passageiros de voos domésticos que desembarcaram nos aeroportos paulistas em 2019 chegou a 30 milhões e 900 mil, resultando 5,4% superior ao do ano anterior. O aumento registrado em São Paulo foi 3 vezes maior do que o verificado na média nacional. Qual figura de linguagem consta nesse trecho? Ali está falando o número de passageiros de voos domésticos que desembarcaram nos aeroportos. Ali foi usado de uma catacrese. Eles desembarcaram. O desembarque foi utilizado ali, quando se fala voos domésticos desembarcaram, estou tentando lembrar o nome da palavra aqui, gente, espera aí. Das rodoviárias, correto? Então, ali foi usado de catacrese. Por não ter uma outra palavra, nós utilizamos a mesma ali também, correto? Agora, aqui no exercício número 6.
Só um minutinho. Leia o texto a seguir. Os homens não melhoraram e matam-se como percevejos. Os percevejos heróicos, aqui temos uma figura de linguagem já, né? Os percevejos heróicos renascem inabitável, o mundo é cada vez mais habitado, e se os olhos reaprendessem a chorar, seria um segundo dilúvio. A figura utilizada pelo poeta no quinto verso, 1, 2, 3, 4, 5, e se os olhos reaprendessem a chorar. Então, ali está trocando uma parte pelo todo também, correto? É a metonímia, ok? Nesse quinto verso, temos uma metonímia, trocando uma parte pelo todo, apenas os olhos, não é? 7, a história é isto. Todos somos os fios do tecido. Há um exemplo de metáfora aqui, porque quando eu digo a história é todos nós somos os fios do tecido, nós somos como fios de tecidos, né? Então ela está afirmando que todas as pessoas são fios. Então temos ali uma metáfora. Quando você afirma que enterrou no dedo um alfinete e que cerrou os pés da mesa, recorre a um tipo de figura de linguagem denominada eu enterrei no dedo um alfinete, ou seja, espetei meu dedo no alfinete e cerrei os pés da mesa. Temos uma catacrese. Não temos um nome próprio para essas palavras, correto? Catacrese ali. Agora aqui no exercício 1, eu ainda tenho um pouquinho de tempo, gente, eu não sei porque o meu Zoom não está marcando o tempo meu aqui. Desde a segunda aula ele não está marcando. Em um texto, as palavras expressam sentidos literais ou figurados, a fim de que sejam identificadas as intenções comunicativas pretendidas. Considerando isso, assinale verdadeiro ou falso nas afirmações a seguir. Sentido literal ou sentido figurado. Ela tem um coração insolente, quer dizer que a pessoa se mostra audaciosa, atrevida. Sentido literal. Ele, em seu amor, tem um coração cativo, quer dizer que a pessoa está presa emocionalmente, sentido literal também. Ele tem que perscrutar as intenções da pessoa amada, quer dizer que a pessoa tem que deixar de lado as intenções da amada. Aqui está falso, certo, gente? No sentido figurado, ali, falso. Agora, deixa eu ver se eu consigo terminar tudo aqui. Marque a alternativa em que ocorre uma metonímia. Conquistou o prêmio com dedicação? Não. Dê-lhes um presente de casamento? Também não. Agora, ele tem um teto para abrigar. Se tem um teto, está referindo-se à casa, não apenas o teto da casa, correto? Então, ele tem a casa completa, não só apenas o teto ali. A cidade luz é muito bela. Aqui, né, temos uma outra figura de linguagem. Então, é a letra C. Numere cada frase de acordo com a figura de linguagem que nela ocorre. 1 para metáfora, 2 sinestesia, 3 metonímia. Acabei de descer do Uber. Aqui de descer do Uber foi utilizado o carro, não é? Que estava levando você. Então nós temos uma metonímia. Estamos em um labirinto de muitas dificuldades. Labirinto de dificuldades. Certo? Então, aqui está afirmando que uma coisa é outra, nós temos uma metáfora. O céu esta manhã está banhado de um lindo azul. O céu está banhado de um lindo azul. Então, está dizendo que o céu, né, foi igual a um rio, está dizendo que é um rio ali. Então, número 1 também metáfora. Ele dirigiu a mim uma palavra doce. Doce, nós sentimos ali o paladar, correto? Então, sinestesia. Transforme comparações em metáforas. Isso daqui é bastante fácil. Eu acredito que aqui eu só tenho mais 2 minutos, tá, gente? Mas acho que ainda dá tempo ali de continuarmos. Aquela pessoa é como uma raposa, né? Se nós passarmos para metáfora, vai ficar aquela pessoa é uma raposa. O super-herói Flash é tal como um raio. Passando para a metáfora, o super-herói Flash é um raio. Meu coração está como uma explosão de fogos. Meu coração está uma explosão
de fogos. Aí faltam apenas esses 2 exercícios, gente, mas eu acredito que não vai dar tempo de eu terminar de corrigir, mas eu envio o gabarito para vocês depois, correto? Acho que ainda tem gente que está copiando ali. Ok. Ok. Vou interromper aqui a gravação. De jeito nenhum, Kathleen. Ok? Só um minutinho.